Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, quero agradecer muito o convite de estar presente com vocês nesse 33º Encontro Estadual da Bahia. Eu acho que são 33 anos de história que, nos seus resultados, testemunham o que é possível uma militância política organizada, com seus objetivos definidos e com uma disposição de luta conquistar nesses 33 anos de MST. Os resultados falam por si. Então, quero parabenizar cada companheira, cada companheiro que fazem o MST da Bahia. E é muito bom rever, encontrar, mesmo aqui pela tela do computador, companheiros e companheiras que, ao longo desses anos, a gente construiu uma amizade muito forte. Ver o Rosalvo, Lucinha, Fábia, Ariene, a Cili Tafarel, mesmo de forma virtual, mesmo através de um computador, que é o que a condição nos impõe hoje. É muito bom reencontrar vocês, ver que vocês estão bem e estão ativos na militância, mesmo nessas condições que não são tão favoráveis para a militância política. Mas quem faz políticas faz nas condições que a gente vive. E eu acho que é isso que vocês dão uma prova hoje, como militantes do MST, militantes da Reforma Agrária Popular. Também aproveito para reforçar aquela mensagem que a Neuza fez logo no início aí da apresentação, chamando todo mundo pela responsabilidade do cuidar-se. Eu acho que isso não é pouca coisa nesse período. O cuidar-se significa salvar vidas. E eu acho que aí já é a importância maior. Salvar a vida de cada um da gente, salvar a vida dos familiares da gente, salvar a vida das pessoas queridas que nos rodeiam, salvar a vida de quem faz a luta. Isso é uma tarefa histórica nossa. Ninguém de nós imaginávamos passar por um período como esse. E portanto, acho que a gente tem que encarar isso com muita coragem, com muita disciplina e com muita disposição. A história vai também marcar a nossa atuação política num período de pandemia, de excepcionalidade. Eu acho que a gente já conseguiu, de certa forma, marcar pela solidariedade, pela doação de alimentos, pela disposição de ajudar as periferias das cidades. Nós temos também que ser conhecido como aquela organização política que lutou para salvar vidas nesse período de pandemia. E é um cuidado pessoal e é uma responsabilidade social. Cada um de nós, infelizmente, é um potencial transmissor do vírus. Então, ao se cuidar, a usar máscara, a higienizar as mãos, a manter o isolamento, a gente está cuidando da gente e a gente está cuidando também do povo em geral. A gente não está transmitindo esse vírus. Isso é muito importante. Eu queria me somar com essa recomendação da Neuza, porque eu acho que isso que é fundamental nesse período aqui que a gente está vivendo, tá bom? Não sei aí a coordenação, Paula, quem é que está, que é 30 minutos, é isso de fala? Só me oriente para eu poder tentar me controlar na fala. 30 minutos. Aí, quando faltar 5 minutos, eu dou um toquezinho para você. Ok. Tá bom, Obrigada. obrigado, Cíntia. Então vamos lá, vamos para esses 30 minutos de conversa. É claro que se fosse presencial seria muito melhor, né? Não só pelo calor da presença de cada um de vocês, mas também para promover um diálogo melhor sobre esse tema que está posto aí na pauta com o título Organicidade e as Tarefas Políticas do MST. Né? Porque isso exige um diálogo com vocês. Não é apenas eu vim aqui fazer uma reflexão, é a prática de vocês no dia a dia do movimento que tenha a melhor
ponto de equilíbrio para essa questão de o que é essa organicidade e quais são as tarefas políticas do MST. O fato de eu estar distante, de estar longe da vida do dia a dia, para mim dá um referencial muito mais abstrato, muito mais teórico, enquanto que vocês têm os pés no chão, vocês têm a prática disso. Então esse equilíbrio seria fundamental se fosse conversado num encontro presencial. Não é possível, vamos tentar resolver isso, ou pelo menos, iniciar essa discussão e em outro momento dar uma continuidade para ela, tá? Eu queria começar com vocês, fazer uma pergunta bem rápida, bem básica. O que cada um de vocês espera do MST? Por que vocês querem a existência do MST? Para que o MST serve para vocês? Para cada um de vocês. Se a gente tivesse presencialmente, vocês dariam a resposta. Aqui não vamos ter, mesmo podendo usar o microfone, não vai dar para fazer um pouco isso, né? Mas se eu dissesse para que serve o MST, talvez aí os mais antigos, né, já recordam os 3 grandes objetivos que o MST tem nos seus documentos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pelo socialismo. Mas não é essa a resposta que eu quero hoje. Eu quero ainda provocar. Para que serve o MST para vocês? O que fez vocês buscar se integrar ao MST? E eu acho que se a gente fosse dialogar, conversar, a gente chegaria a uma resposta que talvez fosse aceita por todos. Eu acho que a gente quer do MST que ele nos ajude a melhorar de vida. Essa é uma resposta que me parece que ela é consensuada, ela é um consenso entre nós. Todo mundo entrou no MST porque precisa melhorar de vida e viu como única possibilidade de melhorar de vida fazendo parte do MST. Foi através disso que se conseguiu, quem é assentado, um lote de terra. E através do lote de terra conseguiu melhorar de vida em outras condições que atendem às nossas necessidades. Conseguiu que os filhos tivessem acesso à escola, a uma educação, conseguiu que tivesse uma moradia, conseguiu acesso à energia elétrica, conseguiu acesso a um trabalho regular de produzir os alimentos. Veja, vocês, nessa militância política, vocês buscaram melhorar de vida. E isso é fundamental para a organização. O MST nasceu para ajudar o camponês sem terra a melhorar de vida. No entanto, há muitas outras coisas que quem já melhorou de vida ainda não alcançou. Portanto, o movimento tem ainda essa missão de como proporcionar que vocês continuem melhorando de vida. O fato de conseguir a terra não resolveu todos os problemas. O fato de ter uma casa não resolveu todos os problemas e todas as necessidades que vocês têm. Assim, o movimento ainda tem uma longa trajetória para continuar atendendo os objetivos de vocês nisso que eu estou chamando de melhorar de vida. Tá? Agora, vamos ampliar um pouquinho mais essa nossa... Nós temos uma outra parte do movimento que estão em condições de vida não tão favorável quanto as famílias assentadas, que são as famílias acampadas. Portanto, nós temos ainda também um problema lá do início. É como é que nós vamos conseguir fazer com que as famílias que hoje estão acampadas tenham as conquistas que vocês já tiveram, começando pela terra. E depois vindo essas outras conquistas. Vamos ampliar um pouquinho mais
esse nosso círculo de entendimento. Nós não temos só camponês nesse país. Nós temos uma população brasileira de 220 milhões de habitantes. E muitos deles não vivem na agricultura, vivem nas cidades. E em condições péssimas de vida. Essas famílias também merecem que a gente dê a contribuição e ajude eles a melhorar de vida. E aí não é através da reforma agrária. Aí é através de um projeto político para o país, que é mais amplo do que a disputa que a gente faz na agricultura por um modelo de agricultura. Então, eu estou dizendo que, além do desafio de ajudar os camponeses através da luta pela reforma agrária a melhorar de vida, nós temos um segundo grande desafio na nossa história. É pensar uma transformação no país como um todo. E nós chamamos isso de lutar por um projeto popular para o país. Que no seu objetivo básico, é fazer com que a população pobre, que a classe trabalhadora, também melhore de vida. E nós temos uma contribuição a dar para isso. Isso é uma coisa ideal, é um sonho? Não, nós já estamos fazendo isso de certa forma. Quando a gente encara a luta nossa da reforma agrária por uma campanha de plantio de árvores, nós não estamos pensando só no camponês ou na agricultura, nós estamos pensando no país. Quando a gente desencadeia uma campanha da produção de alimentos saudáveis, é a mesma coisa. Alimento saudável é para chegar na mesa do brasileiro, da brasileira, nas cidades. E nós queremos mudar esse modelo de agriculturas que está centralizado no agrotóxico pelo modelo da agroecologia. Nós estamos pensando no país. Então, nós temos uma trajetória, nós já temos uma contribuição para mudar o país. A questão é que tem um caminho mais longo para a gente fazer as mudanças maiores. Ou seja, no nosso ideal, nesse projeto popular para o país, nós queremos um país com mais igualdade, seja econômica, social, política. Nós queremos um país com uma justiça social melhor. Nós queremos um desenvolvimento econômico para esse país que preserve o meio ambiente. Nós queremos um país que seja governado com uma democracia realmente radical, no sentido de atender os interesses da maioria e não os interesses de uma minoria. Veja, tudo isso está na nossa cabeça. Está no nosso sonho de sonhar um país melhor. E um terceiro desafio nós vamos ampliar ainda mais. Nós queremos mudar, transformar esse nosso planeta Terra. Ou seja, nós temos um desafio que extrapola as fronteiras do território nacional. E aí a gente se junta numa articulação mundial de movimentos populares e fazemos parte daquilo que a gente chama de AIP, Articulação Internacional dos Povos, que nesse momento tem como principal bandeira, uma bandeira que nós temos aqui entre nós, que a Cilia colocou também aí no chat, é vacina para todos, a nível mundial. E tem a outra bandeira que é combater a desigualdade existente no nosso planeta, que também está no nosso programa de projeto popular para o Brasil. O que eu estou querendo colocar para vocês, que quando a gente pensa o MST, nós temos esses três grandes cenários de atuação política. A luta pela reforma agrária, a luta por um projeto popular para o país, e a gente ter uma articulação internacional para transformar o mundo. Logo, se a gente tem claro esses três cenários de luta nossa, nós temos que pensar, bom, que instrumento político nós temos que ter
para fazer essa luta, nesses 3 cenários. Veja, não são desafios pequenos, mas em todos eles nós já temos atuação política. Transformar o mundo exige, acima de tudo, participar da transformação do mundo, exige, acima de tudo, uma consciência internacionalista. Nós tentamos cultivar isso e aprofundar isso no nosso dia a dia do movimento. Nós temos brigadas de companheiros e companheiras nossas no Haiti, na Venezuela, na Zâmbia, que estão levando uma contribuição do MST para essas regiões distantes da nossa realidade. Então, o tema que a gente vai dialogar hoje aqui com vocês está ali como organicidade e as tarefas políticas. As tarefas políticas é o que nós queremos mesmo, os objetivos que nós queremos. Eu disse, nós temos esses 3 cenários. Agora, o diálogo é um pouco, que instrumento político nós temos que criar, construir e fortalecer para dar conta dessas tarefas políticas? Esse é um pouco o diálogo que eu quero fazer com vocês nesses 30 minutos que já passaram um bocado, né? Pela frente, né? Ainda mais 3 observações que eu queria fazer para vocês antes de entrar no tema propriamente dito. Nesse desafio de ter um instrumento político para que a gente alcance os objetivos que nós queremos alcançar, há 3 preocupações que elas são permanentes. Elas não desaparecem. Primeiro, é sempre o desafio gigantesco, grande, forte, o desafio de você combinar aquilo que é um projeto político com aquilo que é ação política. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma mais clara. O projeto político é o que nós queremos alcançar. É o que nós planejamos, é o que nós definimos. É o que nós colocamos na nossa cabeça e nos nossos documentos. Agora, isso só é insuficiente, o projeto. Ele precisa de um complemento, ele precisa da ação prática, ele precisa ser colocado no concreto, ele precisa ser realizado. E isso só se faz com luta e mobilização popular. Então, buscar o equilíbrio entre o que nós queremos e o que a gente faz é um desafio permanente em qualquer organização política. Nós poderíamos ter os melhores entendidos da reforma agrária, eles fazem um plano de reforma agrária ideal. Mas se isso não for posto em prática, no concreto, pouco vale esse plano ideal. Então, nós temos um primeiro desafio aqui permanente. É como é que aquilo que a gente define, planeja, acontece. E isso é a organização que tem que cuidar, para que isso não fique apenas uma organização de um pé só, que planeja tudo, teoriza. Então, essa é uma primeira preocupação para a gente ter ela sempre permanente. É um desafio. E ele se renova esse desafio constantemente. Tá? A segunda preocupação que eu queria trazer para vocês é da imagem que a gente passa para a sociedade da nossa organização. E eu acho que a gente tem alguns valores que nós devemos zelar por eles, zelar no sentido de que eles realmente façam parte da nossa atuação política e que a gente
forme os nossos militantes com esses valores para atuar politicamente. Eu acho que o primeiro deles é uma questão de seriedade e responsabilidade com aquilo que a gente defende. No sentido da gente ser sério com as definições que a gente toma. Responsabilidade, a palavra responsabilidade significa responder a alguém, responder a ela. E eu acho que nós temos que responder à nossa organização, o MST, e à sociedade naquilo que a gente defende. Portanto, se a gente define que vamos fazer uma campanha de plantio de árvores, eu acho que a seriedade tem que ser levada com muito zelo, com muito cuidado, isso. Não pode ser apenas uma questão de propaganda que nos dê fama, que comenta, o MST está preocupado com o plantio de árvores. Não. Eles têm que ver também que o MST definiu o plantio de árvores e encara isso com muita seriedade. O segundo é a coerência da nossa atuação política com aquilo que a gente defende. É ter uma ligação própria disso. Vou pegar o exemplo que a Neuza estava chamando no início, cuidado com... Se nós defendemos que temos que ter cuidado e preservar vidas, não adianta a gente achar que isso pode ser facilmente enganado junto à sociedade. Vou fazer aglomeração, vou me reunir em outros lugares, fazer festa, quando infelizmente não dá para fazer. Isso seria não ter coerência com aquilo que a gente defende na nossa proposta. Um terceiro o valor que a gente defende com a nossa militância é fazer com que a militância se sinta bem em fazer política, em atuar politicamente. Isso ela tem que se dar conta de que a política é essencial em qualquer sociedade humana. Você reúne um conjunto de pessoas, aí já acontece a política. E as pessoas nossas, militantes, nós têm que se sentir bem em fazer política. A classe dominante procura nos afastar da política, nos excluir da política, porque daí eles, como são minoria, comandam a política. Por isso que a gente tem que fazer com que a militância tenha um prazer, uma alegria em militar politicamente. Eu não estou falando só em tempo de eleição para disputar cargo, eleger companheiros ou companheiras. Política é a gente tentar ajudar a resolver os problemas do nosso povo. Em todos os momentos, em todos os lugares. Isso é participar da política. É claro que tem uma política maior, que é definir os rumos do país. E isso passa pela representação política de eleições de cargos eleitorais, do legislativo e do executivo. Mas eu falo também da política do dia a dia. Discutir os problemas do assentamento, discutir os problemas do município, discutir as áreas de atuação que nos interessa, da saúde, da educação, do saneamento, da infraestrutura. Isso é fazer política. Então, dizer um valor nosso é, sim, que a gente quer fazer política como Movimento Sem Terra. E um terceiro valor, eu colocaria no sentido de dialogar com outros setores organizados da sociedade. Nós não vamos fazer as transformações sozinhos. Nós precisamos de outras forças. E aí é importante que a gente tenha essa abertura para dialogar com as outras questões. Terceira e última observação. Então, a primeira eu coloquei muito mais essa do equilíbrio entre o pensar, o planejar e o fazer. O segundo, esses valores da nossa militância. E o terceiro grande desafio é a gente ter claro que a gente está numa luta maior, que a gente chama luta de classes. Nós vivemos numa sociedade que é dividida entre duas grandes classes. Uma classe que explora e uma classe que é explorada. E isso tem que ser o nosso horizonte sempre nessa questão. Como é que nós queremos que a nossa organização política
que é de um setor da classe explorada se qualifique cada vez mais, porque a luta vai exigir cada vez mais qualidade, cada vez mais seriedade, disciplina e planejamento para levar adiante essa luta. Pego um exemplo bem concreto que talvez vocês viram ontem na análise com o João Pedro, eu não sei se ele, né, mas normalmente ele coloca, a complexidade da luta pela reforma agrária não é mais a mesma luta da reforma agrária há 10, 20 anos atrás, quando a gente enfrentava aquele latifúndio atrasado. Agora nós enfrentamos o agronegócio na luta pela reforma agrária. É aquilo que há de mais moderno, mais forte economicamente e politicamente na sociedade brasileira. É esse inimigo que a gente quer derrotar. Portanto, na luta de classe, cada vez ela vai se tornar mais complexa, mais difícil, com desafios maiores. E aí nós temos que ter uma organização que dê conta para essa questão ali, né? Já, né, meu tempo já está se indo e eu ainda nem, né? Bem, veja, o que eu estou querendo colocar com vocês para a gente tratar a questão da nossa organicidade. Nós temos 2 pilares na organicidade, companheiros e companheiras. Um pilar é aquilo que é as nossas questões materiais que nós precisamos para uma organização. Normalmente a gente chama isso de condições objetivas. É a infraestrutura necessária para que a nossa organização exista e atue politicamente. É todas as conquistas materiais que nós tivemos para fortalecer o MST. Seja de uma secretaria, de um centro de formação, de uma escola, de um assentamento, de uma cooperativa, de um setor de comunicação, de saúde. Tá? Isso é a infraestrutura nossa, é a parte material da nossa organização. O outro pilar dessa organização é as condições subjetivas. É as pessoas que fazem parte dessa organização. E aí, o que nós queremos, basicamente, com essas questões, o segundo grupo das pessoas? 2 grandes objetivos, para deixar bem claro para vocês. Com essas pessoas, nós buscamos, de uma forma permanente e constantemente, melhorar o nível de organização dessas pessoas e melhorar o nível de consciência política dessas pessoas. Portanto, isso é uma tarefa permanente nossa, além de conquistar a base material, como é que a gente melhora de uma forma permanente, constante, o nível de organização da nossa militância. Isso passa pelo assentamento, pelo acampamento, por todos os espaços que nós temos. E melhorar o nível de consciência política da nossa militância. Senão, daqui a pouco, nós vamos ter conquistas econômicas e uma consciência política frágil, débil e, às vezes, atrasada. E aí nós perdemos a luta. Portanto, se os 2 pilares são esses, as condições objetivas e as condições subjetivas, não basta apenas nós termos conquistas materiais. Elas são importantíssimas, elas são necessárias, mas são insuficientes. Nós temos que olhar também para esses 2 requisitos, da organização e da politização. E aqui vem esse primeiro, como isso está acontecendo na nossa base social. Como a gente faz isso de forma permanente. Isso é melhorar a organicidade. E isso é uma tarefa política. Tá? Vamos, então, rapidamente para algumas questões que eu comentei também na coordenação nacional na última reunião, e alguns de vocês estavam lá, então é um pouco a continuidade daquela conversa na coordenação nacional. Veja, e a Celi está aqui, ela vai me ajudar depois, né? Vamos pegar alguns clássicos que vieram antes de nós, e já nos deram as dicas de o que a gente pode melhorar nessa organicidade. Se nós pegarmos lá o manifesto do Marx e o Engels, escrito em 1848, ou seja, veja, né, mais de 150 anos, ele dá algumas pistas de o que ele diz que uma organização política da classe trabalhadora tem que buscar.
né? E eu vou só citar, porque nós não vamos ter muito tempo de... Ele diz assim, ó, a primeira questão, uma organização política jamais deveria atuar de forma isolada, sectária, desculpe, sectária, no sectarismo, e exclusivista. Ele está preocupado aqui, ele diz assim, eu quero organizar a classe trabalhadora. Eu não quero organizar uma organização isolada uma da outra, sectária. Ele diz, não, é a classe como conjunto da classe. Então aqui já tem uma dica para nós, já tem uma pista para nós. É como atuar politicamente junto à classe trabalhadora, não sendo sectário, não sendo exclusivista e não se isolando. Tá? Como tarefa política, já estou colocando aqui. Ainda no manifesto, Marx diz, olha, o grande objetivo transformar, é transformar a classe trabalhadora numa força intelectual e política. Em cada país, ele diz, né? Veja, intelectual e política. Ele não está querendo título de universitário, não é esse o objetivo. Intelectual é no sentido que a classe trabalhadora tem capacidade de elaborar proposta política para o seu contexto, para a sua realidade, para onde ela vive. A classe trabalhadora que tem que fazer isso. É dizer o que nós queremos de transformar esse mundo. Isso é uma capacidade intelectual. E política, ele está dizendo, isso tem que se transformar em luta, em algo concreto, em algo que aconteça, se realize. Tá? Então, é uma segunda dica que vem ali. E a terceira está na última frase, trabalhadores do mundo univos. Ele está dizendo a consciência internacionalista é fundamental para criar essa força política chamada classe trabalhadora. O objetivo final dele é de que a classe trabalhadora seja uma força política. E ele não se descuida, ele está dizendo, ó, em cada país tem que organizar isso, mas no final ele diz assim, ó, trabalhadores do mundo, univos. Ele está fazendo um chamamento ao internacionalismo. Portanto, eu estou dando aqui com a pista deles, são válidas ainda para os dias de hoje, 3 grandes tarefas políticas que a gente tem pela frente. Né? A nossa relação com as outras forças sociais populares, a nossa capacidade de continuar elaborando sobre o que nós queremos e transformar isso em luta e desenvolver a nossa consciência internacionalista. A segunda dica vem do Lenin, que faz a Revolução em 1917, na antiga Rússia, e depois vira a União Soviética, né? Ele também nos dá umas pistas muito concretas, muito objetivas de que é uma força política, né? A primeira pista que ele dá diz assim, a classe trabalhadora precisa ter um instrumento capaz de interpretar e transformar o mundo. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Nós não podemos nos contentar com a visão que a classe dominante nos impõe sobre o mundo. Ele está chamando assim, ó, nós temos que ter a capacidade de interpretar o mundo, de ter a visão própria da classe trabalhadora e depois de transformar esse mundo. O que é interpretar o mundo? Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês entender. A forma como o agronegócio vê as queimadas na Amazônia é diferente da forma como nós, do MST, vemos essa mesma queimada na Amazônia. A interpretação são diferentes. E nós temos que apresentar para a sociedade essa interpretação do nosso campo. Estou pegando o exemplo da Amazônia apenas porque é um exemplo muito concreto dos dias a dia de hoje. A forma como o Bolsonaro vê a pandemia é diferente da nossa interpretação. Bolsonaro não está preocupado em salvar vidas. Ao contrário, parece que ele sente prazer em ver o número de mortes aumentando em nosso país, porque ele só faz o contrário.
Então são visões diferentes e essas visões diferentes, elas vão para o meio da sociedade. Então nós, na nossa interpretação do mundo, nós temos que ter também a tarefa de como disputar as interpretações dos acontecimentos no nosso país. Isso é romper aquilo que a gente chama de senso comum. O senso comum nada mais é do que a ideologia da classe dominante penetrando na cabeça da população como um todo, inclusive de companheiros e companheiras nossas. A visão que o agronegócio tem da agricultura, a interpretação que ele tem do modelo da agricultura é diferente da nossa. Mas muito camponês abraça a interpretação do agronegócio. A nossa tarefa é chegar nesse camponês e mostrar uma outra forma de ver o desenvolvimento da agricultura. É isso que Lenin está dizendo. A classe trabalhadora tem que ter a capacidade dela mesma interpretar o mundo e depois transformar. Segunda dica que o Lenin nos dá, diz uma tarefa política da sociedade, de uma organização, é manter a sua base coesa em torno dos objetivos e as formas de luta. Volto a repetir. Um dos objetivos de qualquer organização política é manter a sua base social, a sua militância, o seu público, né, de uma forma coesa, unida, em torno dos seus objetivos e em torno das formas de luta. Então, aqui está mais uma tarefa política para nós, para a gente fortalecer a nossa. Como é que nós vamos manter a nossa base social unida e disposta a enfrentar, a fazer as mesmas lutas? Vocês sabem como isso é difícil nos assentamentos. Sabem quantas famílias ficam para trás. Não devemos nos contentar disso. É como é que a gente vai trazer essa base social, tornar ela coesa, unida. E a terceira pista que o Lenin nos dá, que uma organização tem que ter a capacidade de distribuir tarefas políticas. Uma organização que fica centralizado em uma pessoa, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, ela está fadada ao fracasso. Quanto mais tarefa política, mais quadros políticos a gente forma e mais forte fica a organização. Então não vamos ter receio, medo de fazer a distribuição de tarefas políticas. Isso é uma forma de você formar quadros políticos, de envolver o maior número possível e de tornar o trabalho mais eficiente e mais abrangente. Tá? São 3 pistas que ele nos dá ali, e eu já estou indo, já passei, eu acho até do tempo. Mas eu ainda vou para um terceiro clássico que também nos dá umas pistas de como fortalecer a nossa organização, que é o Gramsci. Veio depois do Lenin, e, né, bem depois do Marx, mas ele também dá uma contribuição muito grande. E uma das principais contribuições, ele diz assim, ó, a sociedade é um espaço das lutas sociais e populares. O que estou querendo chamar atenção para isso é que a gente tem que olhar para um outro cenário também da nossa luta, que é mais amplo do que os assentamentos e os acampamentos. É a nossa luta com a sociedade. O Gramsci chama isso de sociedade civil, é aquela parte organizada da sociedade, organizada tanto pela classe patronal quanto pela classe trabalhadora popular. Né? Diz ali é um espaço de luta. Então, a nossa luta de reforma agrária popular não acontece apenas no campo e nos assentamentos e nas terras agricultáveis, acontece na sociedade também. Não dá para se descuidar nisso, né? E ali, como nas palavras do Gramsci, é que se abre as trincheiras da luta. Então, qual é a nossa trincheira na luta junto à sociedade? Nós estamos com um trabalho já há vários anos, que é bem complexo, bem difícil, que a gente está chamando o trabalho de base nas periferias urbanas. É uma trincheira que a gente está querendo abrir nos centros urbanos.
As nossas campanhas de solidariedade com a sociedade também é uma trincheira dessa luta. As nossas feiras de reforma agrária são trincheiras que se abrem junto à sociedade, né. Ou seja, como é que nós apresentamos para a sociedade o nosso modelo de agricultura e como é que a gente devolve para a sociedade o apoio que ela nos dá para fazer a luta pela reforma agrária. Com isso, a gente mostraria de que a reforma agrária não interessa apenas ao camponês sem terra, interessa ao Brasil. Então nós temos uma trincheira aí que nós temos pela frente, para tratar, essas questões junto à sociedade urbana. São três companheiros que nos antecederam e deixaram um legado histórico, né, Marx, Lenin e Gramsci, que a gente tem que aprofundar para fortalecer a nossa organização. Vou para os finalmente para a questão, já olhando agora mais para dentro do próprio do movimento. Nós temos 3 grandes cenários da nossa luta específica da reforma agrária, e é isso que eu quero ressaltar. Primeiro é um cenário de enfrentamento de um inimigo de classe. E esse inimigo de classe tem nome, tem fisionomia, tá? É conhecido. É o agronegócio e é o Estado burguês. Aqui nós temos 2 grandes tarefas. Uma, impor derrotas para esses 2 grandes inimigos. Para eles, que a gente arranca deles as conquistas que nós precisamos, em todos os campos, de moradia, de educação, de reforma agrária, de saúde, de saneamento, de tudo aquilo que é para melhorar a vida da gente, como eu dizia no início. Isso é impor derrota para eles. Quando a gente conquista, quando a classe trabalhadora conquista, quando a classe explorada conquista, impõe uma derrota para a classe exploradora, né. Então o primeiro objetivo nosso é impor derrota para eles. E o segundo é deslegitimar as propostas que eles têm para o país, porque não servem para o país, servem para uma minoria. Deslegitimar é o que estou querendo dizer, que a gente tem que fazer esse embate na sociedade e mostrar que as propostas de uma minoria da população, que é poderosa economicamente e politicamente, não servem para o conjunto da sociedade brasileira. A proposta de agronegócio, que toda noite aparece na TV fazendo que agronegócio é pop, é tech, serve para menos de 10% dos proprietários rurais desse país. Eh, então isso é deslegitimar, é a gente dizer: "Olha, isso aqui não serve para nós", tá. Então esses são os 2 grandes objetivos que a gente tem que fazer. Agora, nós temos também ali uma necessidade importante, cada vez conhecer melhor esses 2 grandes inimigos. Eles são complexos, e se a gente não conhece eles, a gente não sabe quem a gente combate. Então nós temos que aprofundar o nosso conhecimento sobre o agronegócio, sobre quem é que domina a agricultura brasileira. Não é mais só o proprietário, é o grande capital financeiro, são as grandes transnacionais. Veja, o poder não é pequeno deles. E nós temos que entender cada vez mais a complexidade da estrutura do Estado burguês, da atuação política deles, que é uma coisa também complexa. Então esse é o primeiro cenário da nossa luta, que tem pela frente. O segundo cenário que eu diria, ah, é exatamente a sociedade como um todo, né. A sociedade civil que eu falei antes. A sociedade civil é esse campo de disputa, aí que se forma um consenso político em torno do projeto de um país, né. Um amigo nosso, professor de Cuba, Fernando Heredia, já falecido, ele dizia: "Uma sociedade dividida em classes, ela cria constantemente conflitos. E o segredo da dominação da minoria sobre a maioria é ter o controle sobre esses conflitos.
Então a classe dominante procura sempre mecanismos de controlar os conflitos que ela mesma cria para poder explorar a maioria da população. E ele dizia, esses controles eles vêm de dois viés, ou pela cooptação, ou pelo uso da força, usando a força repressiva do Estado. E pela cooptação, os instrumentos da sociedade civil cria com que a classe dominada, a classe explorada, aceite a dominação. E naturaliza a dominação, naturaliza a exploração. Portanto, nós temos que lutar para se contrapor a esse consenso criado pela classe dominante. Nós precisamos mostrar que existe sim a exploração, que existe sim a dominação, para romper com essa. A única forma da classe trabalhadora se engajar num projeto que nós chamamos de emancipação humana e social, ela é ter consciência de que ela é explorada e ela é dominada. Então esse é um grande desafio que nós temos pela frente, é fazer essa disputa que nós, no nosso dia a dia, chamamos da batalha das ideias junto à sociedade. Então esse é um segundo grande cenário que nós temos que qualificar a nossa organização para atuar nessa batalha das ideias e fazer com que a classe trabalhadora adquira uma consciência de classe. Estou dando apenas um indicativo geral, né, dos grandes desafios que nós temos pela frente. Mas eu estou dizendo, nós não começamos do zero, nós temos uma caminhada já iniciada e muitas conquistas. O terceiro e último cenário, e aí finalizo, é a nossa base social. É a nossa militância, nossas famílias. E aí eu volto a ressaltar o que eu já disse anteriormente. Nós temos que continuar lutando para que essa base social tenha melhores condições de vida, né? Nas conquistas daquilo que é o material que a vida exige, mas também aquilo que é de sociabilidade, de ter um ambiente nos assentamentos nossos de muita convivência social, né? E de integração com a natureza, com o meio ambiente. É uma grande riqueza que nós temos de estar inserido nessa natureza, nesse meio ambiente. Então, nós temos que valorizar isso como um dos elementos do nosso projeto político. Melhorar as condições de vida e ter essa sociabilidade nos nossos espaços de assentamento, acampamento que temos pela frente. O segundo grande desafio aí é elevar o nível de consciência e organização política. E aí nós temos muito caminho para andar. Se fosse usar uma palavra, eu diria, é como melhorar a nossa democracia interna na nossa organização. E melhorar a democracia interna significa trazer para o meio da organização, para junto da organização, todas as famílias que estão acampadas e assentadas. É um grande desafio, não é fácil. Eu sei que isso é trabalho de médio a longo prazo, não é de uma hora para outra, mas nós temos que fazer, né? E o terceiro grande desafio desse cenário de luta que é interno nosso é sinalizar o futuro. Os nossos assentamentos têm que ser um embrião de um novo tipo de sociedade. Isso não vai acontecer apenas quando acontecer uma revolução em um momento. Isso começa agora. O que nós queremos nas nossas áreas de assentamento, na forma de produzir, na forma de conviver, na forma de se relacionar nessa democracia que a gente quer sinalizar que é possível num outro tipo de sociedade, que não seja essa sociedade burguesa capitalista, que se movimenta apenas como referência pela taxa de lucro das coisas. Nós queremos que o nosso assentamento seja embrião dessa nova sociedade. E isso
exige, desde logo, combater toda a desigualdade existente nos nossos assentamentos. Isso tem que ser uma linha política nossa. Tem família que é um problema, elas não se integram, né? Tudo isso sei que existe na nossa base social, mas como linha política, a gente diz, nós não podemos criar desigualdade ou favorecer a desigualdade nas nossas áreas de assentamento. Tem que ser um princípio nosso de combater a desigualdade. Segundo desafio disso de sinalizar o futuro está muito ligado àquilo que chamei de democracia interna. É a participação das pessoas nas decisões que dizem respeito à nossa organização e aos nossos locais de moradia e de trabalho, os assentamentos. E terceiro, essa relação com a natureza que eu também já mencionei. Eu acho que é possível o ser humano tirar da natureza o que ele precisa para ter vida digna, sem provocar os desastres ecológicos, ambientais que o capitalismo provoca. Porque o objetivo deles não é a vida, é o mercado, é a taxa de lucros. O nosso tem que ser a vida. E eu acho que isso daí vai criar uma outra relação do ser humano com a natureza, o que é essencial, inclusive, para a sobrevivência desse planeta. Então, são essas algumas ideias, eu já passei bastante do meu tempo, né? Que eu queria trazer para vocês, ainda muito pontual, assim, muito telegráficas, sobre aquilo que a gente entende de organicidade e as tarefas políticas que temos da nossa organização.